Olá, eu sou a Roberta Pedroso, assessora técnica da gestão APME, e hoje nós vamos abordar um tema sobre medicina de alto custo relacionado à cardiologia. Nós trouxemos um convidado especial, Dr. Sérgio Almeida, cirurgião cardiovascular. Ele é professor universitário e chefe do serviço de cirurgia cardiovascular do Hospital SOS Cardio. Em primeiro lugar, o que é um Heart Team? Roberto, o Heart Team é um conceito que surgiu, evidentemente, até pelo próprio nome. A gente abrasileirou esse nome, é um nome americano, né? Que quer dizer um time do coração. Então, hoje, vários guidelines dos Estados Unidos, da Europa, que determinam determinados tratamentos em cardiologia intervencionista, em cirurgia cardiovascular, eles requerem que haja uma opinião de vários profissionais envolvidos nisso. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, na indicação de um paciente que tenha que botar uma prótese percutânea, hoje conhecido popularmente como TAV. Hoje está nitidamente registrado nos guidelines americanos a importância de se ter a opinião do cardiologista clínico, do cardiologista intervencionista e do cirurgião cardíaco a respeito da indicação daquele paciente para aquele procedimento. Então, na realidade, um Heart Team, ele é um time de especialistas, certo? Que emitem uma opinião sobre um determinado caso específico para uma determinada conduta específica, certo? Eu acho que me fiz entender nesse caso, de que você tem um caso que não é, digamos assim, corriqueiro ou envolve uma medicina de mais custo, de maior custo, materiais mais caros, em que você tem a opinião de diversos colegas para chegar à formulação do melhor tratamento para aquele paciente. Em quais situações o paciente deve ser encaminhado para o Heart Team? Então, justamente a conformação de um Heart Team, tá? Eu vou falar um pouquinho da conformação, da experiência que a gente tem no nosso hospital com Heart Team. Se você tiver hoje um Heart Team formatado com a maioria dos membros sendo cardiologistas clínicos, certo? Por exemplo, uma formatação de 5 pessoas em que você vai ter um cirurgião cardíaco, um cardiologista intervencionista e 3 cardiologistas clínicos, para que o desempate seja sempre por alguém que não está relacionado diretamente àquela terapia de alto custo, os casos dos pacientes em que houver necessidade, primeiro, o guideline manda um Heart Team nesse caso de TAV, em alguns casos de múltiplos stents, em casos de bomba de suporte mecânico que sejam, digamos assim, previamente estabelecidos a necessidade de se indicar. No caso agora que está surgindo do MitraClip, então são devices que são caros, mas quando bem indicado eles são salvadores, certo? Eles estão aí, vieram para ocupar um segmento de indicação que é extremamente importante. Para aqueles pacientes vai fazer uma grande diferença. O cuidado que o Heart Team tem que ter é infiltrar isso para que não haja uma banalização dessas indicações, principalmente num país como o nosso, que tem, digamos assim, uma carência econômica, né? E que o budget da saúde ele é único. Então, dependendo de onde você direcionar esse budget, vai faltar em outro lugar. Então, a racionalização da indicação por parte do Heart Team é uma grande ferramenta de auxílio a que você tenha aquele paciente que precisa recebendo aquela terapia correta. A gente tem visto alguns casos com um custo bastante elevado em oclusões crônicas também. Também seria um motivo para Heart Team? Seria. A oclusão crônica de coronária, você tem que avaliar muito bem o seguinte: é um material caro, é um procedimento novo na literatura, eu não tenho condições, como cirurgião cardíaco, de dar uma opinião tecnicamente sobre, digamos assim, a indicação ou não, certo?
Mas, quando um caso desse vem para dentro do RATIM, você tem, por isso que eu defendo a presença de um maior número de cardiologistas, você tem os cardiologistas clínicos chegando à conclusão se há necessidade ou não de intervenção, você tem a ponderação do cirurgião cardíaco de um lado, não, esse paciente não é possível intervir cirurgicamente, e você tem o contraponto do hemodinamicista colocando, não, esse caso é uma oclusão crônica, mas ela é possível de ser aberta. Então, dentro dessa racionalidade, fica muito mais fácil para que um pequeno comitê, vamos chamar assim, possa tomar a decisão sobre um determinado paciente, em detrimento de ser, às vezes, apenas um médico optando para se tomar uma decisão num material que tem um impacto de custo alto, né? Então, essa normatização é uma coisa que o RATIM ajuda muito, certo? E a gente tem visto isso na clínica. Como o paciente pode se beneficiar sendo avaliado pelo RATIM? O paciente, o maior benefício que o paciente tem é a questão do caso dele ser discutido por um time. Então, com certeza, vai ser indicado a esse paciente o melhor tratamento que ele possa ter, porque o RATIM tem obrigação de conhecer os guidelines, tem obrigação de conhecer sobre cada tratamento que é possível de ser feito e tem a obrigação de saber se aquilo que está sendo proposto é a melhor conduta para aquele paciente. Porque nem sempre, o que a gente tem observado, isso é muito interessante, é que depois que nós criamos o RATIM, nós vimos que houve uma racionalização das indicações. Às vezes, um determinado colega pensa em, então, eu vou indicar determinado tratamento para o meu paciente. Mas a partir do momento que ele sabe que aquela indicação vai passar para um RATIM, ele não quer ter a sua indicação negada ou questionada, o colega manda o caso para o RATIM já com um questionamento. Eu gostaria de sugerir, mas não com a sugestão já feita. Então, esse debate é muito interessante, né? Evidentemente que o RATIM, ele baliza uma conduta, mas a opinião final da conduta é do médico assistente do paciente, ele é que vai tomar a decisão, né? O RATIM é apenas um balizador, e sendo um balizador, ele se sustenta como uma grande ferramenta para o paciente. Por quê? Porque o paciente, com isso, vai ser, digamos assim, analisado por um time de especialistas. Vantagem para o paciente. Qual é a vantagem para o hospital? O hospital que tenha um time de especialistas desse, ele é mais bem visto na comunidade médica. Ou seja, lá os casos são discutidos, lá os casos são debatidos à luz da ciência médica, certo? E para a operadora de saúde, é uma vantagem grande de se ter esse recurso. Por quê? A partir do momento que você tenha um caso, vamos supor que estejamos, e isso infelizmente às vezes acontece em nosso meio, diante de uma indicação absolutamente banalizada, uma indicação que não é correta, mas é uma indicação que envolve um custo altíssimo, certo? Quando é num procedimento que envolve a cardiologia, é muito comum que o colega que defende aquela indicação, ele se sustenta numa questão de risco de morte súbita, certo? E é muito difícil para um juiz que receba um processo desse negar aquele pedido. Por quê? Porque o juiz não tem o conhecimento médico, né? E o juiz fica numa posição muito difícil de negar e de analisar. Quando esse juiz receber um parecer favorável a um procedimento, por exemplo, é solicitado um procedimento, a operadora de saúde não concorda, mas tem um RATIM dizendo que o procedimento tem que ser feito. Estou fazendo o caminho contrário para chegar onde eu falei anteriormente. A operadora, nesse ponto, ela recebeu uma judicialização, ela não autorizou, mas o juiz tem
na mão uma ferramenta que diz o seguinte, peraí, tem um médico dizendo que deve ser feito e tem um conjunto de médicos dizendo que deve ser feito. Bom, estou bem sustentado para dizer que a operadora aqui não tem razão. Mas o contrário também é verdadeiro. E aí vem a importância de se combater a banalização. A partir do momento que hoje o juiz só tem um pedido médico na mão, dizendo que é para fazer, quando ele tiver um parecer negativo do Ratinho, dizendo que, olha, neste caso, este procedimento não está indicado. A judicialização pode acontecer do mesmo jeito, só que tanto o juiz vai ter algo para se ter como balizamento e a operadora vai ter uma chance de, nesse caso, ela negando o procedimento, ter a sua negativa aprovada pelo juiz. Então, quando você vê que 96% das demandas judiciais hoje dentro da área da saúde, elas são a favor de quem demanda, tem alguma coisa errada, porque nada pode ser 96%, entendeu? Então, eu não estou aqui para julgar isso, eu não sou da área do judiciário e também a gente apenas observa, certo? Que hoje, com mais de um ano e meio, quase 2 anos de ratinho no nosso hospital, nós temos visto uma absoluta transparência das indicações, nós não temos tido conflito, houve uma redução muito grande de processos judiciais, certo? E quando há uma discordância entre o parecer do Ratinho e o médico que fez a solicitação daquele procedimento, há uma conversa. O que muitas vezes se chega a uma conclusão em que ou o parecer do Ratinho precisa ser mudado porque faltou um detalhe, ou o médico se convence que o Ratinho está baseado numa evidência que ele realmente não tinha se atido para aquele motivo. O que é levado em consideração, em geral, para decidir uma conduta? Eu acho, em qualquer área da medicina, você tem que levar em consideração as evidências que você tem hoje na literatura médica. Então, baseado em trabalhos feitos, digamos assim, com absoluta sustentação científica, que são os trabalhos que vão balizar as condutas médicas. Então, quando você tem um determinado procedimento indicado para um determinado paciente, certo? Você pode ter mais de uma conduta para aquele paciente. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Existem alguns casos que vêm para o nosso Ratinho com uma necessidade de intervenção, certo? Então, um pedido de uma intervenção cardiológica no paciente, seja lá ele uma cirurgia, seja uma angioplastia, seja uma válvula percutânea. E o parecer do Ratinho, muitas vezes, é pelo tratamento clínico, porque nós temos uma prevalência de clínicos no Ratinho. E eu acho que isso é muito importante. E aí é uma questão de que você está racionalizando custo, porém, não é por uma questão de racionalização de custo, é que para aquele paciente, o tratamento clínico é o tratamento mais adequado, baseado no que está dito na literatura. Então, outra forma de você não banalizar a indicação. Então, esse é um ponto que eu considero assim fundamental da maneira como deve ser encarado esse tipo de abordagem. Existem casos que não há a menor dúvida de indicação, certo? Mas existem casos em que você realmente tem mais de uma alternativa, né? Eu vou te dar um exemplo que envolve muito a minha área, que é de cirurgia cardíaca, e a área da cardiologia intervencionista. Há uns anos atrás, o conceito de se ter uma lesão numa coronária, alguma coisa precisa ser feita. Isso mudou muito.
né, com a evolução do tratamento clínico e com os trabalhos que saíram, existe hoje, o tratamento clínico passou a ser do tripé de tratamento, entre cirurgia, angioplastia e tratamento clínico. Nesse tripé, o tratamento clínico começou a ter um destaque muito grande, certo? Não é porque a pessoa tinha uma lesão de 50%, 60%, 70% que ele ia necessariamente infartar. E aí começou-se a ter mais evidências, alguns exames de maior complexidade, o FFR, por exemplo, que foram exames que vieram a orientar o tipo de lesão que deveria ser tratada, e não só o conceito da lesão. E se viu hoje que o tratamento clínico é realmente extremamente importante no tratamento da insuficiência coronariana. Então, essa racionalização, ela é muito importante. E porque não necessariamente vai se ter um viés dentro do Heart Team, mas para você tentar eliminar qualquer tentativa de se ter um viés, é por isso que eu defendo que a maioria dos membros sejam cardiologistas clínicos. Porque eles não vão fazer a intervenção de alto custo, tanto a cirurgia quanto a hemodinâmica, ou até mesmo os casos de eletrofisiologia. Então, os clínicos, que são as pessoas que indicam os tratamentos, eles vão ter, digamos assim, a voz dominante. Muitas vezes, o cirurgião, o hemodinamicista, ou o próprio caso já traz argumentos suficientes para dizer que tem que fazer uma intervenção. Mas outras vezes não. Então, essa racionalização, na minha opinião, é bem importante. E assim é constituído o nosso Heart Team. Nós temos 3 cardiologistas clínicos, um cirurgião e um hemodinamicista. Entendeu? É muito interessante, por exemplo, a gente avalia muito casos de rotablator, né? E aí a opinião do hemodinamicista ela é fundamental, porque entra no aspecto técnico da hemodinâmica. Então, todos nós ouvimos o hemodinamicista, muitas vezes ele dá parecer favorável, muitas vezes ele dá o parecer contrário ao rotablator, e muitas vezes os clínicos dizem, numa situação dessa, que não é para fazer nada, certo? Porque o paciente às vezes não tem nenhuma evidência de isquemia, né? Nenhuma evidência, o paciente é assintomático. O tratamento clínico no estado é o mesmo. Então, esse balizamento, ele torna a medicina mais racionalizada, né? Você tem um custo, você sabe para onde é que você vai direcionar aquele custo. Porque veja bem, vou te dar uma outra dado extremamente importante e que as operadoras de saúde hoje estão começando a olhar isso. Na hora que você tem um procedimento médico, esse procedimento médico vai ser feito em cima de um paciente que vai viver, em tese, né? Então, se ele vai viver, esse procedimento, o quanto mais bem feito ele for, ou o material que seja usado nesse procedimento seja de qualidade para que se tenha uma durabilidade. Porque para o paciente é saúde, para a operadora é economia, entendeu? Porque se houver uma repetição de intercorrências nesse paciente, o custo da conta a longo prazo pode ser muitíssimo maior do que uma economia no primeiro momento, né? Então, isso também as operadoras precisam ver, certo? Quando se tem um Heart Team, se vai, por exemplo, optar por uma prótese cardíaca, vou falar dentro da minha área, dependendo da prótese que você optar, você pode ter mais reoperações ou menos reoperações. Mas quando você caminha para o lado de ter menos reoperações, você também no início vai ter uma prótese de maior custo, porque tem mais tecnologia agregada a ela. Mas isso baliza. E isso facilita, voltando à tua pergunta sobre vantagens para o hospital, paciente e operadora, eu acho que o Heart Team, ele facilita muito a relação hospital-operadora, porque mostra
a boa intenção do hospital em trabalhar com uma medicina racionalizada, entendeu? E essa integração ela é muito boa, porque você diminui judicialização, e quando você diminui judicialização, quem ganha em primeiro lugar é o paciente, certo? Mas todos na cadeia do problema ganham. Ganha a operadora, ganha o próprio judiciário que diminui o seu contingente de problemas e ganha o médico que tem a sua conduta não sendo questionada. Então, eu acho que isso só vem a ajudar. Obrigada, doutor Sérgio Almeida, pela sua participação. Foi muito legal as suas respostas e seu esclarecimento sobre o Heart Team. É isso então, até a próxima.